Então, avançando, meu aluno, ainda quanto ao tema responsabilidade objetiva, para que a minha consciência fique extremamente tranquila, nós vamos evoluir, nós vamos avançar no tema. Eu gostaria só de consignar que no nosso Código Civil de 16 ficou consignada ali a responsabilidade subjetiva do Estado, tudo bem? Já na nossa Constituição de 1946 surge a responsabilidade objetiva do Estado. Então, nós temos esse modelo desde 1946, já reproduzido, evidentemente, no Código Civil de 2002. Tranquilo? Bem, esse é um comentário. Um outro comentário acerca do tema, que muito me preocupa, é que o aluno confunde, né, a responsabilidade objetiva. Eu digo assim para ele: olha, basta você provar que uma atividade do Estado lhe causou dano. Você ingressa com uma ação e o Estado vai ter que provar que ele não incorreu. O seu agente, na verdade, ele não foi o causador de nada, a culpa foi exclusiva da vítima. Ele vai ter que provar que o seu agente dividiu a culpa, a responsabilidade pelo dano, ou que ele não praticou nada, né? Ou seja, foi caso fortuito ou força maior. Foi um evento externo, foi um fortuito externo. Bem, quando eu menciono isso, um aluno ele faz uma viagem louca, né? Um grande exemplo, já trazendo para você, citado nas aulas da professora Fernanda Marinella, ela trata de um exemplo muito interessante. Ela menciona, né, um nordestino, onde ele começa a vender produtos nordestinos ao lado de um museu que trabalha artigos nordestinos. Então, imagine você, tudo bem? Imagine você, uma barraca de rapadura ao lado, né, vendendo comidas típicas do Nordeste, ao lado do museu que exibe a história do sertão. Bem, evidente que, olhando para o Rio de Janeiro, onde mais da metade certamente tem origem nordestina, tranquilo, é o êxodo rural, você teria aí uma grande venda feita por esse comerciante. Mas vamos continuar viajando. Imagine que esse comerciante comece a ganhar muito dinheiro por conta disso. Na sequência, monta um restaurante ao lado do museu e começa a ganhar muito dinheiro com esse restaurante, a ponto de juntar aí R$500 mil, dá entrada, evidente, R$500 mil você não compra nada na zona sul do Rio de Janeiro, mas ele dá entrada numa cobertura na Barra da Tijuca ou em Copacabana, e imaginando que a cobertura custe R$1 milhão. Bem, já está na cobertura, é dono do restaurante, o restaurante está ao lado do museu. Bem, após um mês morando nessa cobertura, vida de pobre dura pouco, o museu é retirado do local, passa para um bairro vizinho. A pergunta é: uma atividade do Estado retirada do museu, do local, causando um dano ao nordestino. Eu te pergunto, ele pode reclamar indenização do Estado? Ele pode reclamar a indenização do Estado? É evidente que não, meu aluno. Cuidado com isso. Porque o dano sofrido por ele não é um dano jurídico. Ele não tem direito à manutenção do museu. O interesse público é variável no tempo e no espaço. Num determinado momento, foi interessante ter aquele museu ali. No momento seguinte, já não era mais interessante. Então, razão pela qual o Estado não indeniza. Tudo bem? Quando o dano é meramente econômico. O dano jurídico é quando você tem o patrimônio jurídico de alguém violado, sua integridade física, o seu direito de propriedade e coisas do tipo. Tranquilo? É isso que você tem que se cuidar. Então, cuidado, o dano ele tem que ser jurídico, ele tem que ter valor certo, ele tem que ser anormal e específico. Anormal porque somente uma pessoa ou um pequeno número sofre. Específico, você consegue visualizar quem é a pessoa. Certo, você tem que ter o valor. E jurídico, porque ele tem que ser garantido constitucionalmente. Tranquilo? Bem, essa é a ideia da responsabilidade civil. Então, para que a gente saia da abstração total, vamos dar uma lida
no 37, parágrafo 6º, nunca é demais repetir, você está aqui para aprender, a gente avança para a próxima característica da autarquia. Então, acompanha na telinha aí, é o 37, parágrafo 6º, que menciona que as pessoas jurídicas de direito público, estados, estados-membros, União, município, suas autarquias e fundações, assim como as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Cuidado que Petrobras não se enquadra aí, porque tem personalidade jurídica de direito privado e exerce a atividade econômica. Quero chamar a atenção que você é evidente que nesse momento está refletindo sobre, professor, já ouvi dizer que em caso de crime ambiental a responsabilidade é objetiva. Verdade. Note que o Instituto da Responsabilidade Objetiva, ele não é regulado somente pelo texto constitucional. Existe o Código Civil, se eu não me engano é o parágrafo único do artigo 928, que diz que a lei pode criar outros casos de responsabilidade objetiva. Tudo bem? A lei pode criar outros casos de responsabilidade objetiva, como fez o Código de Defesa do Consumidor, como fez o Código de Trânsito, quando diz que aquele que expõe veículo à venda, que vende peça de veículo, responde objetivamente pelos danos causados nos veículos. Então, perceba que a responsabilidade objetiva, ela também é matéria de lei. Tudo bem? Tranquilo? Então, perceba que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem. Ele está fazendo aqui menção a danos causados pelos agentes. Perceba que o ato tem que ser sempre comissivo, tem que ser uma atitude positiva causando lesão para que você enquadre no 37, parágrafo 6º. A omissão não está aqui, porque a omissão não causa dano. Omissão não causa dano. Omissão é causa... não é causa, é condição. Tudo bem? Então, perceba que a omissão não é causa do dano, é condição para que o dano ocorra, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, de outra forma, se o poder público não faz uma manutenção numa via, foi omisso quanto ao dever de cuidado numa via, o simples fato de uma via ter buraco não significa que os danos vão ocorrer. Bem, alguém vai lá, coloca um galho de árvore e o dano não ocorre ainda que o poder público seja omisso. Agora, quando ele é omisso, ele cria condição para que o dano ocorra. Porque se ninguém vai lá colocar um galho de árvore no buraco após uma curva, muitos veículos vão cair naquele buraco, a condição está criada e é evidente que o Estado vai indenizar. Mas vai indenizar olhando para a responsabilidade subjetiva. Porque na objetiva, o dano tem que ser causado pela administração. Tudo bem? Tranquilo? Assegurado o direito de regresso, ou seja, o Estado que paga, surge para ele, né, o direito de cobrar do servidor faltoso. Tranquilo? Então, aqui você tem uma dupla garantia, né? A do cidadão, que vai mover uma ação célere, rápida, contra o Estado, da responsabilidade objetiva, porque quem vai gastar energia é o Estado. E aqui tem uma garantia do servidor, dizendo que ele não vai ser acionado pelo cidadão. Tranquilo? Ele só vai ser acionado no momento seguinte, se o Estado perder, né, no pleito, o Estado cobra do servidor numa ação subsidiária da primeira. Tranquilo? Bem, vamos lá. Avançando. O próximo tópico a ser trabalhado nas características da autarquia vão ser as suas prerrogativas processuais e tributárias. Tudo bem? Vamos trabalhar as prerrogativas processuais e as prerrogativas tributárias. Quando eu falo de prerrogativa processual, é evidente que vem na sua cabeça a lei processual, o Código de Processo Civil. Tudo bem? Lá no Código de Processo Civil, quando a autarquia está em juízo através de sua procuradoria, olhando para autarquias federais, nós temos os procuradores federais, tudo bem? Muito cuidado com a expressão procurador, porque quando eu falo procurador do Estado, é aquele que defende o Estado em juízo. Quando eu falo procurador do município, é aquele que defende o município em juízo. Quando eu falo em procurador federal, eu estou falando daquele que defende as autarquias federais em juízo. Tudo bem? Quando eu falo em procurador da República, cuidado, estou falando do membro do
Ministério Público Federal, tudo bem? Quando eu falo em procurador de justiça, eu estou fazendo menção o promotor que ascendeu dentro do Ministério Público Estadual. Então, muito cuidado com a expressão procurador. Tranquilo? Bem, feito esse comentário, vamos avançar. Prerrogativas processuais. As autarquias se inserem no conceito de fazenda pública. Essa é uma expressão relevante, porque quando a gente fala de prerrogativas processuais, muitos dispositivos vai fazer menção à prerrogativa da fazenda pública. Então, observe que quando eu falo de fazenda pública, eu estou falando de todas as pessoas jurídicas de direito público. Tranquilo? É uma consideração inicial para que você consiga visualizar, as prerrogativas da autarquia. No primeiro momento, eu vou trabalhar o artigo 188 do Código de Processo Civil, que me dá a seguinte informação. Quando uma autarquia é chamada para contestar, surge a petição inicial, imaginando aí um caso de uma ação indenizatória, surge uma petição inicial feita pelo particular pleiteante e o juiz, evidente, que vai citar a autarquia para que ela apresente a sua contestação. Tudo bem? Vai contestar, evidente, através da sua procuradoria. Então, o procurador, imaginando uma autarquia em âmbito federal, vai se apresentar, vai estudar essa petição inicial apresentada pelo particular e ali ele vai apresentar a tal contestação. Quando você olha para os prazos na lei, no Código de Processo Civil, para contestar, saiba você que a autarquia, nesse caso, vai ter o prazo em quádruplo para contestar. Tudo bem? Bem, imaginando que as decisões sejam contra a autarquia, é evidente que ela pode recorrer da sentença proferida. E os prazos para recurso, em se tratando de autarquia ou fazenda pública, seriam em dobro. Então, coloco ali para você, no artigo 188, computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar, acompanha na telinha, né? E em dobro para recorrer, quando a parte for a fazenda pública ou o Ministério Público. Tudo bem? Então, quem te dá essa informação é o artigo 188. Só tem esse privilégio fazenda pública ou o Ministério Público. É evidente que nesse momento você deve estar pensando o seguinte: professor, mas não deve ser observada uma determinada isonomia entre as partes no processo? Sim, e você sabe que quando eu falo em igualdade, igualdade significa tratar de forma desigual os desiguais. Perceba que a Procuradoria do Estado, a Procuradoria de uma autarquia, ela não é tão robusta a ponto de digerir a quantidade de processos que são movidos contra aquela entidade. Razão pela qual, para que eles não percam os prazos, dilataram-se os prazos para que eles pudessem trabalhar em juízo. Tudo bem? Então, você tem um único interesse, no máximo 2 ações, 3 ações ao longo da sua existência, e ali a cada dia chega uma nova ação. Tranquilo? Então, observe que, por conta disso, os prazos têm que ser mais dilatados. A isonomia na relação processual foi estabelecida. Tranquilo? Bem, ainda vamos continuar trabalhando, vamos trabalhar agora o artigo 475 do Código de Processo Civil, que faz menção ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Perceba que uma sentença, ela não passa a ser exequível uma vez proferida em primeira instância. Então, você imagine uma decisão, na verdade, contra uma autarquia, ela não surte efeito de imediato. O juiz, ele profere a decisão contra a autarquia e, de ofício, ele remete a sua decisão para análise do tribunal. Isso seria o chamado duplo grau de jurisdição obrigatório, para que as decisões elas surtam efeitos contra a fazenda pública. Então, me acompanhe na telinha. A gente encerra a aula aqui, na próxima aula a gente começa estudando a telinha. Um abraço e até a próxima.